suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, nós estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje 10 de junho. E hoje comemora-se o Dia da Raça e também o Dia da Língua Portuguesa. Nossa língua é uma das línguas mais difíceis, né? Porque todos os dias praticamente a gente está sempre vendo uma novidade, descobrimos regras, né? E naturalmente isso faz com que a nossa língua ela cada vez mais seja enriquecida. Eu admiro muito quem fala muito bem ou fluentemente bem o português, coisa rara em nossos dias. Hoje estaremos ouvindo logo mais o nosso irmão presbítero Ângelo Roncalli. Ele é presbítero de uma das nossas congregações no populoso bairro da Liberdade, em Campina Grande. Ele estará transmitindo a palavra de Deus nesta manhã. A primeira parte que nós ouviremos dentro de instantes. Mas eu desejo antes fazer uma oração por você que está conosco. Você que amanheceu o dia, quem sabe atribulado, angustiado, em depressão, perdeu um ente querido, está com seu coração enlutado. Ou talvez você está enfrentando uma crise de ordem conjugal, familiar. Ou filhos, às vezes, usuários de drogas. Eu tenho acompanhado algumas famílias e é um verdadeiro inferno. Então eu quero orar nesta manhã para que Deus visite o seu coração, abençoe a sua família e a paz reine no seu lar. E aquele que veio para matar, roubar e destruir seja expulso, seja exterminado, né? Esse clima de guerra, de confusão, de conflito, de depressão, seja expulso da sua casa e haja paz na sua família. Vamos orar nesse instante. Pai, nós queremos te agradecer por este dia que o Senhor está nos concedendo. Sabemos que algumas famílias estão passando por dificuldades, às vezes na área conjugal, às vezes desemprego, na área econômica, financeira, às vezes a falta de paz, lutas que muitos estão enfrentando com filhos drogados, dependentes químicos. Tem misericórdia, que a tua paz seja plantada nos corações, que o Senhor possa promover libertação, que, ó Deus, o inimigo possa ser expulso, possa ser extirpado desta família, aquele que realmente está vindo para causar dissensão, contenda, e quantos que estão realmente sendo fragilizados por causa dessas setas e dardos inflamados do maligno, sejam agora expulsos, Senhor, sejam extirpados desta família, e que a tua paz reine nos corações, reine nos lares, reine nas famílias, reine na nação. É o que eu te oro e te peço mais uma vez, agradecido, certo de que o príncipe da paz vai ser entronizado agora em cada família, em cada coração. Eu te peço, agradecido, todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o presbítero Ângelo Roncalli. Queridos, foi nos dado um tema, né, que está no livro de Amós, capítulo 4. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. Nós estaremos lendo no decorrer da mensagem do versículo 1 ao versículo 13. Livro de Amós, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Pois bem, irmãos, nós temos nos preparado para tudo nesta vida. Para fazermos uma prova onde estudamos, nós nos preparamos para um concurso público, nós nos preparamos para entrar na faculdade, nós nos preparamos para casarmos,
Para nos encontrarmos com um namorado, uma namorada, uma noiva, nós nos preparamos para uma competição. Nós nos preparamos para seguirmos os melhores empregos. Nós nos preparamos quando vamos viajar. Nós nos preparamos, nós planejamos para tirarmos férias. E por que não se prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus? Conta-se que um filósofo realizou uma viagem, mas para chegar ao seu destino devia cruzar um rio numa canoa. Durante o trajeto, ele começou a falar com um canoeiro e lhe perguntou: amigo, você conhece geografia? Não, senhor, respondeu o barqueiro. Nunca fui à escola. Se você não conhece geografia, aquele barqueiro disse, você perdeu 1/4 de sua vida, replicou o filósofo. Então você sabe gramática? Não, senhor. Como lhe disse, nunca fui à escola. Lamento dizer, falou o filósofo. Então o senhor acaba de perder mais 1/4 de sua vida. Andaram mais um pouco e o filósofo voltou a perguntar: amigo, você ao menos sabe matemática? Não, senhor, também não sei matemática. Só sei mesmo é contar dinheiro. É lamentável, falou o filósofo, pois o senhor com isso já perdeu 3/4 de sua vida. Distraído com a conversa, o barqueiro descuidou e a canoa bateu numa pedra. A canoa se rompeu e começou a afundar. Então o canoeiro perguntou ao filósofo, ao homem sábio: amigo, você sabe nadar? Não sei, disse o filósofo. E o canoeiro disse para ele: então você vai perder toda a sua vida, porque esta canoa vai afundar. Queridos, não importa quanto conhecimento temos, quantos bens possuímos, ou quanto sabemos de teologia ou conhecimento bíblico de modo geral. E eu quero dizer para os irmãos que isso não quer dizer que esses itens não façam parte de nossas vidas, que não seja algo, e que não é algo importante. Pelo contrário, é importante sim. Isso tudo faz parte do viver. Mas se eu e você não estivermos preparados para nadar na hora de cruzar o rio da eternidade e se encontrar com Deus, você está perdido. Saber nadar é estar sempre preparado todos os dias. Estar se preparando todos os dias, melhor dizendo, e preparado para o encontro com Deus. Nos preparamos para tudo na vida. Mas se meditarmos um pouco, iremos perceber que nós sempre oferecemos ou buscamos de forma mínima a preparação para estar com Deus. Priorizamos mais as coisas seculares do que até mesmo o nosso Deus e Criador que tem nos sustentado e que tem cuidado de cada um de nós. O texto que foi proposto de Amós, e nesse texto específico, Deus chama Israel para um encontro. Deus chama Israel para um concerto. Podemos observar historicamente que Deus levanta o profeta naquela situação específica, onde o povo estava brincando de servir a Deus. O povo estava brincando de ser povo de Deus. E Deus marca o encontro. E Deus marca um acerto. E o primeiro ponto que eu queria
trabalhar com os irmãos nesta manhã foi o pecado e o desgaste contínuo dos valores morais. Deus levanta o profeta naquela situação para apontar o pecado. E o primeiro pecado que nós vamos ver é o desgaste contínuo, constante, dos valores morais que aquele povo estava praticando. Versículo 1 diz assim, do 1 ao 3, o texto é bem direto, é bem claro, todos vão entender. Deus levanta o profeta e ele diz: ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres e que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos maridos: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias então para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e aos que sairdes por último com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas, cada qual entre si, ou em frente de si, e sereis lançado para o Armon, diz o Senhor. Queridos, esta localidade aqui, esta região de Bazã, ela se encontra no leste do nordeste do Mar da Galileia. E é uma região famosa pelos seus excelentes pastos. Era neste local onde os fazendeiros criavam seus gados, suas vacas, seus bois. Tinha todo um trabalho com aqueles animais para posteriormente servir para o abate. Era um local onde o gado era engordado. E quando o texto diz aqui especificamente, vós vacas, o profeta está se referindo às mulheres naquele momento específico. Estava se referindo às mulheres de Israel, que eram mulheres formosas, mulheres bonitas, mulheres da alta sociedade. E agora Deus levanta o profeta condenando as práticas daquelas mulheres, que tinha em seus corações opressão, roubo e perseguição aos mais pobres. Eram mulheres desconcertadas, eram mulheres ignorantes que oprimiam os pobres. A Bíblia diz que o prazer daquelas mulheres era apenas os prazeres sociais, era apenas os prazeres da carne. O primeiro ponto que nós podemos meditar, trazendo uma aplicação para os nossos dias, era o culto ao corpo. As mulheres se preocupavam apenas com seu corpo. Por isso que o profeta diz: vós vacas de Bazã, trazendo a ideia que aqueles fazendeiros cuidavam daquele gado para ficarem bonitos, grandes, fortes para o abatimento. Ao profeta agora, inspirado pelo Espírito, diz: as mulheres que se dizem ser as mulheres do povo de Deus estão se preocupando agora mais com o seu corpo, mais com o seu bem-estar, mais com as questões sociais do que para com o seu Deus. Bem parecido com a nossa época, né? As mulheres escravas do seu próprio corpo. Gastam-se bilhões e bilhões de dólares com a beleza exterior hoje em dia. Um outro ponto importante que nós encontramos nesses 3 versículos foi a busca desenfreada pelo prazer. O texto diz assim: que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos maridos: dai cá e bebamos. Busca desenfreada pelo prazer. Aquelas mulheres estavam tão carnais que a vida delas se limitava em festas, opressão aos mais pobres e bebedeiras. Um outro ponto importante que nós podemos ver, número 3,
é que eram mulheres gananciosas, insaciáveis, aliadas à opressão dos pobres. Elas tinham comida em casa, mas elas estavam tirando a comida do pobre, fazendo com que os seus maridos viessem a oprimir os pobres para ter comida na casa delas. Número 4, logo na sequência nós encontramos uma inversão de papéis no casamento. Nós encontramos aqui no texto homens comandados, dominados pelas esposas. O texto é claro. Que dizeis a vossos maridos: dai cá, bebamos. Maridos manipulados. Maridos que serviam e que executavam todos os caprichos que as suas mulheres queriam. A situação não estava fácil. Bem diferente de todo o ensinamento que Deus traz em sua palavra, para ensinar uma mulher a ter um bom comportamento, ter um comportamento de Deus, um comportamento cristão. Esta era a situação das mulheres, por isso que o profeta chama de vacas. E consequentemente, nós encontramos o juízo para isso. Nós encontramos o juízo de Deus sobre o pecado, e o texto diz que Deus jurou por Ele mesmo. O versículo 2, acompanha comigo, diz assim: jurou o Senhor Deus pela sua santidade, um atributo comunicável e visível de Deus. Ele jurou por Ele mesmo. Deus usa o profeta dizendo: isso não vai ficar assim. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que diz: estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis. Era uma prática dos assírios. Eles pegavam os seus inimigos, oprimiam, colocavam anzóis em seus lábios inferiores e por diversas vezes também colocavam argolas em seus pescoços para aprisionar, para humilhar os seus inimigos. E esta foi a palavra de Deus: jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e aos que saídes por último, com anzóis de pesca. E no 3 diz: e saireis pelas brechas, cada qual entre si, e sereis lançados para Hermon, diz o Senhor. O juízo de Deus veio agora para aquele povo. Primeiro ponto: desgaste contínuo dos valores morais. Inversão de valores. Homens sem autoridade, mulheres viciadas, mulheres que oprimiam os pobres, mulheres que mal administravam suas vidas e estava acabando com todo o contexto familiar de suas vidas. Ao primeiro ponto que nós encontramos aqui, Deus levanta o profeta para trazer à tona esses pecados sociais. Número 2, nós encontramos no texto o pecado da hipocrisia na prática religiosa. Nós vamos perceber no texto que nós vamos ler na sequência, que o culto se tornou um culto antropocêntrico e não teocêntrico. O homem agora ficou sendo o centro do culto naquela época. Não era mais Deus o alvo. O objetivo de ir à casa de Deus, o objetivo de louvar a Deus em reunião com os irmãos, não era mais Deus o centro, mas o homem. Acompanhe comigo versículos 4 e 5. O texto diz: vinde a Betel e transgredi, a Gigal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios,
e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado. E apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, pois disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Nós bem sabemos que Betel, face a face com Deus, Betel e Gigal são 2 locais históricos de adoração ao nosso Deus. E o profeta aqui está sendo irônico, porque eles iam ao templo e faziam os sacrifícios, e eles gostavam de realizar esses sacrifícios. Mas, irmãos, a questão aqui é que Deus estava fora dos sacrifícios deles. Deus estava fora do templo. O povo chegou ao ponto onde o temor a Deus desaparece, mas a religiosidade não. Este é o problema. Este é o problema que agora Amós está trazendo como mensagem de Deus. O povo era religioso? Sim. O povo sacrificava? Sim. O povo dizimava? Sim. Tinha ritual? Tinha. Era tudo bonitinho? Era. Mas Deus estava longe, Deus estava fora. Deus não era o centro era o ego daqueles homens. Não havia temor para com Deus, não havia respeito para com Deus, não havia compromisso com a verdade. Embora cada vez mais o ritualismo permanecia, não havia compromisso com a piedade. As atividades culticas cada vez se tornavam intensas com seus rituais. E o texto diz: gostais de fazer isso. Eles gostavam dos rituais, mas eles ignoravam a vontade de Deus. Na época que os israelitas faziam conforme lhes aprazia. Eles adoravam os banquetes que fazia, os momentos festivos, os sacrifícios, mas o apelo de justiça que Deus fez, eles rejeitavam. Queridos, que aplicação nós podemos fazer para os nossos dias? Uma visão ritualista, tudo muito bonito. É bom fazer bonito para o Senhor, é bom nos prepararmos, mas um ritual sem vida não serve. Eu costumo falar lá na congregação do Calvário, constantemente, Deus não está apenas preocupado em que você toque um instrumento bonito e bem afinado. Deus quer sim que você toque um instrumento bonito e bem afinado, mas não são na graça, com vida, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque apenas o ritual de tocar, por tocar, um lá fora faz melhor do que você. Esse era o problema que estava acontecendo em Israel. Uma visão ritualista, tudo muito bonito, mas um ritual sem vida, sem graça, sem unção. Queridos, o coração deve vir primeiro, depois a oferta. Era um sacrifício vazio, só de aparências. A vida daqueles irmãos não condizia com o seu culto. Entre eles, em meus rituais, todos eram santinhos, todos serviam a Deus. Mas fora do culto, fora da comunidade, eles revelavam quem realmente eles eram. E Deus estava enxergando tudo isso. Número 2, era uma religião humanista. Repito, o culto não era para exaltar a Deus, mas a eles mesmos. Por isso que esta palavra é tão antiga e ao mesmo tempo tão atual. Irmãos, estamos vivendo dias em que as pessoas vêm para a igreja, para a casa do Senhor, para se autocultuar. Eu vou para a igreja para me pregar e mostrar que eu prego melhor do que fulano, porque eu sou um excelente orador. Eu vou para a igreja porque a igreja depende de mim. Se eu não for tocar, não tem louvor. Quem pensa assim está vindo para o culto cultuar a si próprio, não a Deus. Humanista. Se eu não for, eles que se virem. Você vem num ato de gratidão, de louvor, de adoração, de serviço, ou você vem prestar uma musicazinha no clube? Não, aqui não é clube. Era isso que o profeta estava dizendo.
O culto, o louvor, o tocar, o cantar esta pregação é para glória, é para exaltação, é para magnificação, para engrandecer esse Deus que é poderoso. Aqui importa que Ele cresça, aqui importa que Jesus cresça, e aqui importa que o homem desapareça. Eles queriam agradarem os seus corações. A irmã falou aqui no início, Corrinha, mensagem como essa não dá ibope. Mensagem como essa dá agonia, o banco fica duro, dá sono, dá preguiça. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo dias semelhantes, onde as pessoas querem escutar apenas o que lhe traz alegria, prazer e satisfação. Não querem mais escutar a verdade. E quando a verdade chega diante dele, ele se blinda e diz: não, isso aí é santidade demais, isso aí não me atinge, isso aí não é para mim, é para nós mesmos. Essa mensagem é para cada um de nós que estamos aqui. Número 3, nós encontramos no texto aqui uma religião debaixo do desgosto e reprovação de Deus. Uma religião debaixo do desgosto e reprovação de Deus. Quanto mais vem ao templo, mais vocês estão pecando, mais vocês me desagradam. Nós encontramos aqui o texto dizendo que eles eram dizimistas fiéis. A ideia aqui é entender que eles estavam querendo comprar a Deus, tipo assim: eu vou ao templo, tudo bonitinho, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Aí, mas só que tem um detalhe: Deus só pode mandar eu me guiar, Deus só pode, linguajar, manobrar a minha vida até esse ponto. Eu já estou dando meu dízimo, isso aqui é comigo, Deus não se mete nisso aqui não. Eles queriam comprar a Deus. Queridos, esses irmãos estavam vivendo aqui sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação de vida. Queridos, aqui nesta época o culto perdeu a essência, o culto perdeu a pureza, o culto perdeu a singularidade de adoração, de amor a Deus. E Deus estava enxergando tudo aquilo. Quando você sai de casa para vir à casa do Senhor, qual é o teu propósito? Quando você sai de casa e vai à casa de Deus, qual é o teu propósito? Tem gente que vem passear, tem gente que vem porque não está afim de assistir. Tem gente que vem para a igreja e pensa que a igreja é um clube. Eu vou lá, existem 3, 4 cultos. Você sabia que a gente tem hora que, eu estou procurando palavras aqui para falar, mas parece que nós temos 4 cultos. Por exemplo, se fosse hoje à noite, é um culto aqui dentro, é um culto lá na porta entre os oficiais, é um culto aqui na beira com mais outros irmãos, é outro culto lá na ponta. Aí quando for lá na quarta-feira ou na terça-feira no culto de oração, aí está radiando os 4 cultos que teve no domingo à noite. Aí a pessoa se arruma, sai de casa e diz: vai para a igreja louvar a Deus. Deus levantou o profeta. E hoje quem está transmitindo a mensagem profética sou eu aqui. Eu não tenho dúvidas que Deus falou profundamente ao seu coração. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e a paz do Senhor. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.